Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFOT 1000 e vamos para mais um campeonato estadual. Agora vamos falar do Paulista de ETT2, né? E depois dessa série de monte de estaduais, a gente nos próximos vídeos vai voltar a falar de Libertadores, né? 5 edições e Copa do Brasil, mais 5 edições, tá? Não pense que acabou não, a gente vai voltar a falar dessas duas torneios para depois voltar a falar de estaduais, tá? Mas por enquanto vamos falar do Paulista de ETT2. E dessa vez o regulamento foi mudado e ficou mais simples, né? Depois daquele regulamento escroto e confuso de 81, né? O 82 ficou simples e era assim, todos contra todos, jogam entre si nos dois turnos, né? E o campeão do primeiro turno enfrenta o campeão do segundo turno. Se houvesse o mesmo time, o mesmo time ganhasse os dois turnos, ele seria campeão do campeonato. E na soma geral, os dois últimos eram rebaixados. E o campeão de 82, dessa vez foi o Corinthians, né? O Corinthians estava se reformulando fora de campo, né? Para começar, no ano anterior, Vicente Mateus saiu do poder, né? Entrou ali um tal de Valdemar Pires, né? E ele trouxe para ser diretor de futebol o Adilson Monteiro Alves, né? Que é o pai do Duílio Monteiro Alves, assim, desse Duílio mesmo, que era presidente corintiano, né, recentemente aí, né, e agora ele saiu, né, recentemente, então, o Adilson era o pai dele, né, e o Adilson viu que tinha jogadores com voz ativa, né, não só no futebol, mas fora dele, né, e Adilson fez com que jogadores como Sócrates, Vladimir, Casagrande, e entre outros, fossem os cabeças, né, da luta pela redemocratização no Brasil, e ali nascia a tal democracia corintiana, né? Lá e nessa tal democracia eles definiam tudo ali, né? No futebol, né? Tipo, quem que eles influenciavam, né? Decidiam quem contratar, quem saía, quem era o técnico, quem ia jogar, enfim, acho que até na escalação até definiam, né? Tipo, dava o palpite ali e tal pro técnico e tal, né? E o técnico dava, né, os requintes finais ali. E acho que definiu até os momentos de folga dos jogadores, né, as concentrações, né? E se não me engano, acho que eles não tinham mais concentração, era só nos dias do jogo, enfim. E fora de campo eles lutavam, né, para o Brasil ter a redemocratização, né? Lembrando que o Brasil ainda estava na época da ditadura, né? E em partes essa democracia foi importante, né, para o país, né? Anos depois conseguir derrubar, né, a ditadura, conseguir ter voto direto, enfim. No futebol o Corinthians começou a fazer bonito, né? No primeiro semestre o Corinthians saiu da Taça de Prata para a Taça de Ouro do mesmo ano, e na Taça de Ouro o Corinthians foi longe, né? Chegou até as semifinais do Brasileiro, né? Acabou caindo pro Grêmio ali, mas deixou boa impressão, né? Depois o time parou ali, fez uns torneios amistosos ali, jogou a Copa dos Campeões ali, né? Que a CBF inventou no meio do ano. E aí, perto do fim de julho, né? O nosso futebol estava meio traumatizado, né? Com a eliminação da seleção na Copa, né? Aquela seleção de Tele lá, espetacular, né? Que perdeu aquele jogo fatídico, o jogo para a Itália do Paulo Rossi, né? E aí, no finzinho de julho, começou o Campeonato Paulista, né? E o Sócrates, que estava na seleção, né? Estava também meio abalado, né? Mas tinha que continuar, né? Tinha que mostrar força, né? E no Paulista o doutor, né, começou a mostrar, né, seu talento todo, tal, começou a ser muito importante, né, naquele Corinthians, né, que tinha um time forte em 82, né, tinha nomes interessantes ali. E o primeiro turno do Corinthians foi impecável, né, o time ganhou o primeiro turno, né, e o destaque foi uma goleada do Corinthians sobre o Palmeiras, né, o maior rival, né, por 5-1 com 3 gols do Casagrande, né. Quer dizer, ainda por cima o Corinthians bateu o rival de goleada, né. No segundo turno o Corinthians não tirou o pé, né, e seguiu brigando pelo título da fase, e chegou na última rodada podendo ser campeão, né, dessa fase e do campeonato, inclusive, né. Encarou o São Paulo, mas só que dessa vez o São Paulo, que tinha um time forte ou até melhor que a do Corinthians, né, só que o São Paulo ganhou do Corinthians no último jogo do segundo turno, né, por 3-2, e o São Paulo ganhou o segundo turno e assim fez as finais com o Corinthians, né. E as finais foram em 2 jogos, né, se necessário um terceiro. Só que nem precisou, né? O Corinthians tinha vantagem de melhor campanha, né? De poder empatar nos 2 jogos, no terceiro jogo, e prorrogação e afins, né?
Só que não precisou, né? O Corinthians ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, né? Gol do Sócrates. E no jogo de volta, né? Um jogo que tava meio equilibrado e tal. E aí no segundo tempo, ali até os 20 e tantos do segundo tempo, começou a sair os gols, né? O Corinthians saiu na frente, né? Com 1 a 0, né? Fez 1 a 0 com o Birubiru. Aí o São Paulo empatou logo em seguida, né? Só que aí o Corinthians estava melhor, né? A Taliba fez 2 a 1 e perto do fim do jogo ali, Casagrande matou o confronto, fez 3 a 1 e assim o Corinthians se sagrava campeão paulista de 82, né? Formado por quase 67 mil torcedores que só viram gols depois da metade do segundo tempo, quando o Corinthians, que havia vencido a primeira partida por 1 a 0, abriu o placar com uma trama que teve direito até a toque de calcanhar do Doutor. Olha a chance do Corinthians, Birubiru, bateu e gol! Do time tricolor, que era bicampeão estadual e estava atrás do Tri. Uma distância considerável, talvez ele tente diretamente contra o gol. Passou, soltou solito e o gol do São Paulo, Dario Pereira! E se na decisão Solito soltou a bola nos pés de Dario Pereira, Valdir Pérez a viu passar entre suas pernas. A Taliba passou no meio, olha lá, pode lançar para Casagrande, olha o terceiro, valeu, bateu e o gol! Você estava meio triste domingo passado, que o troféu era pequeno, mas esse compensou, né, Vladimir? Esperar uma semana. E eu dizia, inclusive, domingo passado, que a minha meta era essa. Graças a Deus, Oxalá nos ouviu. Era o seu 18º título paulista, né? E se não me engano, acho que ele se igualava ao Palmeiras na época, viu? Se não tiver errado. Eu preciso ver a conta aqui, tá? Mas enfim, era o 18º título paulista, um título merecido, né? O Corinthians foi... Se tinha um elenco curto, né? Mas era um time muito forte, muito entrosado, né? E foi o melhor time do campeonato, né? O time base daquele Corinthians era Solito no gol, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir. Meio campo tinha Paulinho, Sócrates e Zenon. E o ataque Ataliba, Casagrande e Birubiru. E o Mário Travaglini, né? Era o técnico daquele Corinthians. Agora vamos falar dos grandes, né? E depois falar das surpresas, que foram 2, né? Dessa vez não foi Guarani e Ponte, tá? Fiquem tranquilos. Vamos falar dos grandes e vamos começar pelo Palmeiras, né? O ano de 82 do Palmeiras foi um pouquinho melhor do que em 80 e 81, porém, né? Ainda assim não foi um grande ano, né? Para começar, no começo do ano o Palmeiras dava vexame, né? Ele teve que jogar de novo a Taça de Prata, né? Por não ter ido bem de novo em 81. E não conseguiu se classificar sequer da primeira fase da Taça de Prata, né? Sendo para muitos alviverdes, né, um ponto mais baixo da história do Palmeiras, né? Da história palestrina. Afinal, o time caiu na primeira fase no comecinho de fevereiro, né? E só jogaria um campeonato oficial apenas em julho, só daqui a 5 meses, ou seja, era o fundo do poço realmente, né? Na história do Palmeiras, né? Porque na época, né, os times viviam muito de renda, de, né, bilheteria, essas coisas, entende? Não tinha aquela coisa de patrocínios e tal, né? E aquela coisa toda, né? Então, que eu já falei em outros vídeos, né? E era assim que viviam os clubes, né? Sem os jogos, sem renda e tal, os times morriam, né? Sofriam, né, financeiramente. E com isso, só 5 meses, né? Que o Palmeiras teria um jogo oficial. Ou seja, o Palmeiras sofreu aí, um perrengue danado, né? E com isso, o Palmeiras teve que se virar, né? A diretoria teve que marcar amistosos, né? Às vezes até contra seleções, né? Que estavam se preparando para a Copa. Amistosos também no Brasil, tal, etc e tal. Até que no meio do ano teve um torneio dos campeões que a CBF inventou, né? E o Palmeiras também não foi bem, claro. Só que nesse período o Palmeiras tentou se reorganizar, né? Trouxe alguns nomes, inclusive trouxe um volante chamado Rocha, né? Que veio do Botafogo do Rio, por exemplo. E aí, enfim, veio o Paulista. E o Palmeiras, né? Que tava muito para baixo, né? A torcida tava muito traumatizada já. Queria pelo menos fazer uma campanha digna, né? Ficar ali entre os 6 para ter uma vaga na Taça de Ouro, né? E o primeiro turno do Palmeiras foi oscilante, né? O time ganhava, perdia, empatava e tal. E o time ficou só em quinto, porém, nesse período houve momentos ali bons e ruins. Nesse período do primeiro turno, o Palmeiras começou a montar um time um pouco mais interessante, né? Por exemplo, mandaram embora o Fedato, né? E trouxe o Rubens Minelli para ser o técnico, aí sim, técnico top, né?
trouxe um centroavante, esse sim, um centroavante, Baltazar, o artilheiro de Deus, e trouxe do Internacional, se não estiver errado, o volante Caçapava, né? Só que o Caçapava jogou poucos jogos no Palmeiras e não deu certo e foi mandado embora no fim do ano. E o triste, do lado triste, é que o Palmeiras tomou uma goleada, outra, né? De 5-1 do Corinthians, né? Muito ruim, né? Tomar essa goleada do rival. E no segundo turno, né? O Palmeiras até mostra força, né? O time oscila um pouco, não chega nem perto e fica em terceiro. E na campanha geral, o Palmeiras terminou em terceiro, né? Enfim, o Palmeiras fez uma campanha um pouco digna, né? Depois de 2 campeonatos paulistas fracos, né? Em 80 e 81, né? E de destaque, né, de lado bom, o Palmeiras ganhou nesse campeonato do rival São Paulo nos 2 turnos, né? Ganhou de 3-1 no primeiro turno e 2-0 no segundo turno, ou seja, o Palmeiras oscilava muito, estava com uns problemas, mas pelo menos bateu o rival, né? Só que no segundo turno o Palmeiras levou de goleada outra vez, né? Levou de 6 do Santos ali na reta final do segundo turno, sabe? Onde os dois times praticamente não tinham chances de ganhar o turno. Mas aí pegou o Santos e tomou de 6 do Santos, quer dizer, é a goleada nossa de todo ano, né? Como o palmeirense falava na época. E apesar dos vexames, né? O Palmeiras terminava com uma campanha digna e começava a ter um time mais interessante e competitivo pro ano seguinte, né? Só que, porém, né? O Palmeiras chegava no seu 6º ano sem título, né? E a imprensa paulista já começava a falar muito dessa fila, né? Já começava a tripudiar dessa fila do Palmeiras e tal, né? E os rivais palmeirenses, claro, né? Deixavam barato, né? A zoação ao palmeirense era forte nessa época, né? Enfim, o Palmeiras era coadjuvante mesmo no futebol paulista, né? E teria que mostrar muito, né? Se quisesse voltar a brigar, né? Agora vamos falar do Santos, né? O Santos tinha um time até competitivo, até forte, só que o Santos foi a decepção do campeonato, né? O Santos não brilhou em nenhum momento, né? O time fez uma campanha mediana. Primeiro turno ficou em 12º, no segundo turno o time até melhorou um pouquinho, mas ficou em 8º, e na soma geral o Santos ficou em 9º, né? Com isso o Santos devia jogar a Taça de Prata em 83, né? Só que a CBF decidiu convidar o Santos a jogar a Taça de Ouro, e a alegação deles era que o Peixe teve bons números de renda, né? De público e tal, e por isso que chamou o Santos, né? Para jogar no ano seguinte o Brasileirão, né? E isso gerou até uma revolta nas diretorias de Corinthians, Palmeiras e Guarani, que tinham jogado recentemente a Taça de Prata, né? Quer dizer, para eles era injusto e tal, né? E não entenderam, né? Porque não chamaram, né? Nos anos anteriores, né? Enfim, houve uma confusão ali e tal, né? Chegaram até a tentar melar esse convite, né? Tipo, não, se o Santos foi mal, ele tem que jogar Taça de Prata, tal, não tem que convidar nada, tal, isso aí é absurdo, tal, mas só que a CBF bateu o pé e manteve isso, né? Convidou o Santos a jogar o Brasileirão do ano seguinte. Agora chegamos no São Paulo, era o atual bicampeão, né? E o São Paulo era favorito ao tri, né? Só que não deu dessa vez, né? O São Paulo foi o grande perseguidor do Corinthians, né? No primeiro turno o time ficou em segundo, mas ao cair no segundo turno o São Paulo ganha o segundo turno, né? Batendo o Corinthians no último jogo, inclusive. Só que nas finais, né? O São Paulo, né? Não conseguiu ganhar o título, né? E acabou ficando com o vice, né? Perdendo os 2 jogos da final para o rival corintiano, enfim. Né? Outra vez o São Paulo batia na trave, né? Com a chance de ser tricampeão seguido, né? Agora vamos falar das surpresas, né? Ferroviária e Juventus, né? Ferroviária de Araraquara e Juventus da Moca. A Ferroviária tinha um time competitivo em 82, né? Um time até interessante ali e tal. E o time fez bonito, né? No primeiro turno a Ferroviária foi mal, né? Só que o time reagiu no segundo turno, fez jogos interessantes contra os grandes ali e tal. E chegou a estar mesmo a brigar pelo título do segundo turno, né? Pensou? A Ferroviária ganha o título do retorno, né? E faz a final, né? Seria o máximo, né? Só que o time Graná fica para trás e termina em quarto, né? E na classificação geral também ficou em quarto, né? E com isso consegue uma vaga na Taça de Ouro do ano seguinte, né? Agora vamos falar do Juventus da Moca, né? O grande moleque travesso, né? E o time aprontou, né? Claro, né? O Juventus fez uma campanha consistente, né? Nos 2 turnos, né? Não chegou a brigar pelo título do primeiro ou do segundo turno, mas fez uma campanha ali sólida
e terminou em 5º lugar, né? Conseguindo também assim disputar a Taça de Ouro. Só com um detalhe, né? O Juventus jogou a Taça de Ouro, só que aí ele foi mal, né? Ele conseguiu uma vaga classificando para uma mata-mata de repescagem, perdeu esse mata-mata, e aí digamos que foi rebaixado para a Taça de Prata do mesmo ano, né? E aí na Taça de Prata o Juventus fez história, né? Foi avançando ali e ainda inclusive ganhou a Taça de Prata de 83, né? Só para deixar uma curiosidade aí rápida, né? E é isso, galera. Bom, falamos do Campeonato Paulista de 82, né? Onde o Corinthians foi o campeão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilhe, comente no vídeo e até a próxima.